Alô? Olá, em mais um vídeo de colaboração entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, nós hoje vamos abordar um assunto que foi um tema muito quente durante essa semana, o leilão do pré-sal e as consequências para o Brasil de se fazer leilões de petróleo através de regimes, né, como o nosso regime de partilha e outros temas relacionados. Professor Paulo Gala, muito obrigado mais uma vez aí pela entrevista e queria começar perguntando: como é que você avalia esse primeiro leilão aí do pré-sal na era do governo Bolsonaro, que veio a dar num chamado imenso fiasco, né, para as intenções de multinacionais petroleiras, já que a Petrobras abocanhou a grande quantidade, 90%, né, do petróleo nos poços que foram leiloados? Oi, Fausto, tudo bem? É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes internautas, né, do canal do YouTube. Eu gostei do resultado do leilão. Acho que foi um ótimo resultado. Fiquei feliz porque eu prefiro muito mais ver o petróleo brasileiro, do pré-sal, especialmente na mão da Petrobras, do que das petrolíferas aí mundo afora, né? E, bom, primeiro que não estava claro para essas companhias mundiais que seria lucrativo entrar no leilão nesses preços que foram colocados pelo governo, nesse regime, né? Por isso que elas não colocaram nem bid, né? Nem colocaram ofertas, né? Por que eu gosto do petróleo mais na mão da Petrobras, né? Porque eu acho que o petróleo, primeiro que ele pode ser, a velocidade de extração pode ser administrada, né? Então, eu acho que na mão da Petrobras, que ainda tem um pedaço público, por assim dizer, a gente pode calibrar melhor isso ao longo do tempo, né? Não vai ser uma exploração desenfreada. Claro que assim, a Petrobras busca lucro e ela vai extrair o petróleo para obter lucro, né? Isso é normal do sistema capitalista e nem eu estou advogando nada em contrário, mas a lógica de operação de uma empresa como a Petrobras pode ajudar no desenvolvimento de tecnologias locais e de tecnologias domésticas de produção. Por isso que eu gosto da ideia do petróleo ficando na mão da Petrobras, né? A gente tem um regime de conteúdo nacional que foi aperfeiçoado, ao meu ver, né? Lá atrás acho que teve exageros, né, na implantação que foi feita do conteúdo nacional e de compras na cadeia do petróleo, do óleo e gás, né? A lógica de regime de conteúdo nacional, você conhece melhor do que eu, né? Todo mundo usa, a Ásia usou muito, a própria indústria de construção de plataformas da Coreia do Sul foi toda desenvolvida com exclusivo, né? Lá não era nem conteúdo nacional, era a obrigatoriedade de que tudo fosse desenvolvido e produzido na Coreia do Sul, né? Inclusive, acho que a própria, se me fala a memória, não sei se foi a Hyundai que teve muito envolvida nisso, né? Então, a Noruega usou muito, todos os países usam essa política de conteúdo nacional que obriga que parte da produção seja desenvolvida localmente e de modo a estimular e fomentar tecnologias e capacidades locais de produção, né? No caso da Petrobras lá atrás não foi diferente, mas, claro, houve um exagero, né? Tinha até um caso meio que é piada, mas é verdade, né? Que uma companhia dessas da cadeia de óleo e gás ia lá no supermercado, comprava uísque, Johnny Walker, pegava a nota fiscal do supermercado e levava lá para comprovar para a Petrobras que ele tinha feito conteúdo local, né? Então teve, assim, absurdos, né? Inclusive casos de corrupção, como a gente sabe, mas isso não tira a potência e o poder dessa política de conteúdo nacional. Foi recalibrado, o percentual foi reduzido aqui no Brasil, que eu acho que faz muito mais sentido, mas a gente, graças a Deus, ainda tem isso à mão, né? E como a Petrobras é uma empresa que tem parte do capital público, eu acho que isso ainda fica, né, para os próximos anos e para as próximas gerações, esse instrumento de usar o pré-sal também como ferramenta de ajuda aí no desenvolvimento tecnológico brasileiro, né? Então, no final das contas, foi um fiasco, porque se esperava que viesse 100, 150, 200 bilhões de reais aí de demanda das estrangeiras, mas, do meu ponto de vista, foi bom, né? Eu fiquei feliz, eu acho que foi legal, não foi ruim, não. Eu gostei, Fausto. Não sei qual é a sua opinião. Não, a minha opinião é absolutamente em concordância com a sua. Eu também fiquei muito feliz com o que aconteceu. Primeiro porque, bom, acho que o público precisa entender, né, que aquilo que, digamos assim, que fosse, ao invés do modelo de partilha, fosse um modelo de concessão, que o governo brasileiro simplesmente fizesse um leilão de usufruto total do poço de petróleo que está sendo, no caso, leiloado, né, para multinacional que venha e adquira ele através de um leilão. Isso significaria que todo aquele petróleo subterrâneo poderia ser propriedade,
né, da empresa multinacional vendido no mercado internacional com o lucro inteiro retido por ela. E ao Brasil caberia apenas receber o que se chama de royalty, né? O royalty é uma indenização pelo uso das águas nacionais, nesse caso, da exploração submarina nacional, o que é se você compara o dinheiro que existe em petróleo enterrado lá dentro, no fundo do mar, né, e o royalty, é uma desproporção absurda. Então, assim, para princípio de conversa, você tem um problema aí de benefícios, entendeu, em relação ao recurso, quer dizer, um recurso que é do país, gerando lucros vultosos para outros atores econômicos que não são do país. Segunda coisa é o seu argumento que você sempre repete, né, Paulo? A questão da complexidade das cadeias produtivas locais. É óbvio que num setor que é considerado de média tecnologia como o do petróleo, a existência de fornecedores locais, né, vai fazer tudo o que nós chamamos de cluster, né, é uma grande cadeia, né, de fornecedores para essa atividade, no caso a exploração, que obviamente vai industrializar o país. Porém, nós temos também o que no mundo do petróleo se chama o downstream, né? Tem o upstream, que é o que vem antes da exploração, e o downstream, que é o que vem depois da exploração. E o downstream é onde está realmente a produção de riqueza. É na petroquímica, é na formação de resinas, na venda dos derivados de petróleo. E aí a gente está falando de química muito fina, de potenciais tecnológicos muito mais avançados, né? E tudo isso poderia ficar realmente comprometido se nós simplesmente partíssemos, ou se nós formos, de fato, para um regime de concessão de exploração onde simplesmente esse montão de petróleo que está nas águas submarinas, né, está no submarino, né, no fundo do mar, né, do Brasil, for em estado bruto para mãos de companhias multinacionais. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, então, a respeito do modelo de partilha, né, porque circula no mercado financeiro a interpretação de que o modelo de partilha foi o grande culpado pela não chegada de propostas de multinacionais para esse leilão. Qual a sua visão sobre isso, Gala? Sem dúvida que a partilha é um incômodo, né? Porque fica te colocando ali restrições, coisas que você não gostaria, né? Porque da ótica, vamos dizer assim, totalmente privada, o que a empresa multinacional quer é comprar a concessão e explorar o petróleo ali na velocidade que ela quiser, se ela quiser tirar mais, quiser tirar menos, ela quer decidir, quer ser autônoma em relação àquilo, né? Ela não quer que ninguém fique dando opinião, tendo sócios, ou que políticas públicas fiquem sendo misturadas, né, com essa questão. Então, de fato, é um incômodo da ótica curto-prazista de lucro, sem dúvida, que atrapalha, né? Agora, o ponto não é esse, o ponto é que o que é melhor para o país, né? Claro que a extração de petróleo gera PIB, né? E gera PIB porque, enfim, você está produzindo ali e aquilo ali entra na contabilidade do PIB. A questão é qual é a melhor forma possível de utilizar o petróleo nesta geração de PIB. A forma fácil e rápida é você fazer um leilão clean, concessão, que você vai lá, vende 100%, pega a grana, põe no orçamento e gasta, né? Isso vai te gerar um pouco de PIB ao longo do tempo, que na verdade não é nem PIB exatamente, Fausto, porque é uma depleção de recursos naturais, né? O pessoal do Banco Mundial avançou com umas medidas interessantes de PIB descontando depleção de recurso natural, né? Porque no limite você pode imaginar que a minério de ferro, petróleo, os extrativismos puros, minério de cobre do nosso querido Chile, né? Nem PIB porque na verdade você só está arrancando pedaços do meio ambiente, né? Então não dá nem para você chamar isso de PIB. E tem umas medidas interessantes no Banco Mundial, depois a gente pode deixar referência, de PIB sendo recalculados por tirando essa parte de depleção de recursos naturais, que é um negócio, vamos dizer assim, não nobre até no limite, né? E claro que os países pobres, quanto mais pobre, mais relevante no PIB é a depleção de recurso natural e o extrativismo, né? Então, isso tudo para dizer que tirar petróleo, tudo bem, que envolve uma tecnologia fantástica, né? Você tirar petróleo de 7 quilômetros abaixo do subsolo, do mar, é legal, mas muito mais legal é desenvolver as tecnologias, os equipamentos, os produtos, tanto upstream quanto downstream, que você pode usar downstream derivados do petróleo, domesticamente, se a gente tiver capacidade, né? Com isso eu não estou dizendo que o Estado vai criar uma empresa por decreto, né? Porque também isso daí é o erro, tem o erro do mercadismo excessivo e o erro do intervencionismo excessivo, né? Também não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou defendendo aqui só é que, na linha do que você falou, o nosso pré-sal pode ser usado como uma ferramenta inteligente de desenvolvimento econômico, né? Como fizeram, por exemplo, os noruegueses, né?
Você não vai simplesmente licitar para iniciativa privada e deixar o cara tirar todo aquele petróleo, né? E até, só para concluir, já estou falando demais, a história curiosa do petróleo, né, do pré-sal, porque era um poço da Shell, né? Não sei se você lembra e sabe desse detalhe, era um poço da Shell em conjunto com o Petrobras. Lá em 2002, 2003, a Shell não quis furar mais, porque ia gastar muita grana, acho que ia gastar, sei lá, 100 ou 150 milhões de dólares para furar mais fundo, e não tinha ainda essa ideia do pré-sal, e a Shell falou, quer saber, eu não vou gastar essa grana, porque, enfim, acho que não vai valer o risco-retorno. Aí a Petrobras acabou, acho que ficando com o poço, não sei se comprou pedaços da Shell, e furou e achou o pré-sal, que é uma reserva quase do tamanho da Arábia Saudita aqui no Atlântico Sul, né? Então, é uma coisa curiosa, né? Porque dependendo ali da iniciativa privada pura e simples, não teria sido achado o pré-sal, né? Pelo menos naquela época. A tecnologia era, enfim, mais precária, podemos discutir tudo isso, mas o fato é que a decisão privada pura e simples provavelmente não teria descoberto o pré-sal, como a gente descobriu, né? Teve um componente muito importante de investimento público em tecnologia, em exploração, que foram decisões públicas da Petrobras, né? Então, isso ilustra um pouco, até o mundo dá voltas, né? Até curioso como o lado público da Petrobras que descobriu o pré-sal, não foi a Shell privada, né? Perfeitamente. Bom, eu acho que vamos ficando por aqui nesse primeiro vídeo em que a gente aborda petróleo, nessa nossa colaboração, né? Mas é um tema muito interessante, acho que a gente pode voltar a ele em algumas outras ocasiões, né? Principalmente quando, né, a agenda nacional aí permitir, né? Quer dizer, é um assunto que vai ficar voltando. Num próximo vídeo, quem sabe, a gente pode discutir um pouco mais sobre a questão da modelagem, né? Mas, Paulo, muito obrigado mais uma vez por essa colaboração. Até um próximo vídeo aí no canal Revolução Industrial Brasileira, inscreva-se, e no canal do professor Paulo Galo também se inscreva, ambos no YouTube. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Faustão. Um abração para todo mundo.